Diz assim a Sagrada Escritura: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, encurve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, ó Pai, para aprender da Tua palavra, Deus. Meu Deus, o Senhor diz, ó Pai, que nós devemos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, Deus. E esse é o nosso propósito aqui nessa noite. Fala conosco, nos ensina, Deus. Meu Deus, que a graça, que a unção, que o poder do Espírito Santo possa ser derramado sobre nós aqui nessa sexta-feira, Pai. Meu Deus, nós estamos mais uma vez diante do Teu altar, ó Pai, sedentos pela Tua palavra, Pai. Nos alimenta nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, é o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Meus irmãos, como eu já havia comentado, nós estamos diante de uma parábola que ela faz parte de um conjunto de ensinamentos de Jesus. Desde o versículo 1 do capítulo 15, Jesus ele conta 3 parábolas. A primeira, a ovelha perdida, depois da dracma perdida e depois a mais conhecida, que é a do filho pródigo. Só que se nós analisarmos o texto, nós vamos chegar à conclusão que as 3, uma completa a outra e uma, dá sequência no que a outra estava ensinando. No domingo nós falamos sobre a ovelha perdida e nós vemos e aprendemos aqui que a ovelha ela se perdeu saindo fora, da onde que o bom pastor queria que ela estivesse. Aí o bom pastor vai, a busca, coloca em seu ombro e traz de volta ela para o convívio e traz de volta ela, para estar junto com as outras ovelhas. Não no aprisco, que a gente às vezes aprendeu errado, mas no deserto, que o bom pastor deixou elas no deserto. Deserto simboliza a nossa caminhada, cristã. E o aprisco simboliza o céu. Então, o pastor não colocou, como a gente ouviu, em vários louvores, o pastor deixou no aprisco. Não, o aprisco, é o ponto de chegada deles. Então, Deus vai lá e busca essa ovelha, e depois ele completa essa parábola falando da dracma. O que é uma dracma, irmãos? Os irmãos já pararam para estudar e já estudaram essas questões de moedas, pesos na Bíblia? É interessante para a gente poder ter uma ideia melhor. Uma dracma era uma moeda, grega antiga, usada naquela época, que ela tinha um valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Por exemplo, um trabalhador comum, ao final da sua jornada, a diária dele era uma dracma. Ou seja, era um valor monetário razoável, não muito grande, porque era de um dia de trabalho. Porém, irmãos, para essa mulher, essa dracma tinha um valor sentimental também. Nós, irmãos, quando vamos estudar para trazer um texto para os irmãos, e para quem gosta de pregar, é bem interessante ter essa prática, a teologia chama de exegese, É um nome meio complicado, mas o que é exegese? É você estudar o texto, estudar o contexto, o povo daquela época, para quem aquela parábola estava sendo direcionada, quem era o público-alvo, qual que era o pano de fundo daquilo. Então, irmãos, e se você estudar essa parábola da dracma, nós vemos uma mulher que recebeu 10 dracmas. Fala assim comigo, 10 dracmas.
normalmente, né? Acho que a irmã Elaine está com o livro. Se você quiser, você pode pegar esse livro também. Ela já leu já. Normalmente, irmãos, esse livro é dos costumes daquela época, né? Aquele dia que eu trouxe os livros, ela ficou. Normalmente, né? Uma mulher recebia 10 dracmas, né? Na ocasião do seu casamento. Era um dote que ela recebia, um presente. Hoje já não tem muito mais isso, né? Mas antigamente tinha, os irmãos até um pouco tempo atrás tinham um dote, né? Que, né, a mulher ganhava quando ela ia casar. E essas 10 dracmas, né, naquele período era o dote que a noiva recebia no ato do seu casamento. Então, essa moeda valia mais para ela sentimentalmente do que financeiramente. Por isso, né, o desespero dela de achar essa moeda, porque se você parar para pensar, poxa, ela tinha 9, né, perdeu uma, tal, mas ela valia como se fosse né, vamos simbolizar uma aliança nesses dias de hoje, né? Então, essa mulher, ela começa a procurar essa dracma, e a moral principal dessa história aqui, irmãos, tem muitos que ficam, né, se você procurar, né, estudar na internet principalmente, tem muitos que ficam viajando, querendo colocar simbolismo em tudo, não, que isso significa isso, que isso significa aquilo, e isso, irmãos, dá uma margem para você cometer heresias e viajar na maionese muito grande. E a gente vê os pastores, não, que isso não sei o que não. A moral principal dessa história, primeiro, irmãos, Jesus queria mostrar o valor de uma alma. Essa era a primeira grande verdade dessa parábola, né? E o quão importante, por mais que você tenha outras almas, o quão importante uma alma é. Essa é a principal, irmãos, lição que Jesus quer nos mostrar aqui, irmãos. E falar sobre isso nos dias de hoje é meio complicado. Nós falamos um pouco no domingo porque nós perdemos um pouco, né, essa questão do valor de uma alma, né? Eu lembro quando eu comecei a ir na igreja, tinha um louvor que, né, até era o pastor Joaquim que cantava. O pastor Joaquim, ele não sabia, ele pegava o microfone, ele cantava o louvor que dizia assim, ó: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. É bonito esse hino, né, irmãos? E então, irmãos, hoje em dia, nós, irmãos, perdemos um pouco, né, a noção do valor, o que Deus valoriza. E o Senhor escreveu tanto a parábola, né, da ovelha perdida, como a da dracma e como do filho pródigo, para mostrar para nós e deixar sempre viva essa questão do valor que uma alma tem. Então, irmãos, nós temos que, eu já falei um pouquinho no domingo, aprender, a primeira coisa que eu vejo aqui, a valorizar aquilo que Deus valoriza. Primeira coisa, irmãos, olha para esse crente que está ao seu lado e fala: aprenda a valorizar aquilo que Deus valoriza. Me parece, irmãos, não quero ser crítico aqui, mas me parece que hoje em dia a igreja perdeu esse foco. Parece ou não parece? Me parece, irmãos, me parece um pouco, né, hoje em dia que os crentes perderam esse foco. Me parece, irmãos, que a igreja caminha ao contrário daquilo que o Senhor quer ensinar. É verdade ou é mentira, irmãos? Ou só eu que tenho essa impressão? Nós vemos aqui que essa mulher, olha para você ver, que tudo que você valoriza, irmãos, tudo que você valoriza, você coloca, né, tudo que você valoriza, você coloca esforço, você coloca dedicação, você coloca recurso nisso, tudo que você valoriza. Você não valoriza o seu serviço? Você faz o que no seu serviço? Você coloca todo o seu esforço ali, não é assim? Você não valoriza o seu casamento? O que você valoriza? Você coloca todo o seu esforço ali. E quando nós valorizamos alguma coisa, nós colocamos todos os nossos esforços, recurso e dedicação nisso. E infelizmente, irmãos, eu falo isso com dor no coração, não é isso que nós vemos na igreja do século 21. Os recursos não são mais no propósito de almas.
Às vezes a gente dá glória quando fala isso, mas quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição, igreja, né? Templo físico, CNPJ, não. Eu estou falando nós, irmãos. Nós, como igreja do Senhor. Irmãos, não temos mais esforço no que diz respeito a almas, não temos mais recursos no que diz respeito a almas, não temos mais dedicação no que diz respeito a almas. E nós temos que falar isso aqui, irmãos. Eu vejo, irmãos, esforço sendo dedicado em muitas coisas. Eu vejo essa mulher, irmãos, que ela perdeu essa dracma, e esse desespero bate no coração dela, e ela vai lá, acende a candeia, pega a vassoura, candeia, esforço, vassoura, trabalho, e ela busca com diligência, perseverança. E nós não temos mais esforço, nem dedicação e nem perseverança. Ela investiu o seu tempo, que quando aqui fala, né, que ela buscou com diligência. Você sabe que a palavra diligência é com dedicação, é com tempo, é com cuidado, e nós não temos mais tempo para aquilo que Deus valoriza. Irmãos, nós estamos em época de eleições aí. E tem muita gente, irmãos, é uma dedicação danada, irmão, não tem problema que está falando, irmãos, em promover o homem, e não sei o que, irmãos, e as almas estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós fazemos reuniões e mais reuniões, para tratar de vários assuntos, mas não tratamos mais de almas. Os nossos indicadores, as nossas metas de crescimento, irmãos, estão baseados em recursos financeiros. Enquanto o templo, vamos investir, vamos colocar mármore na igreja, vamos quebrar, vamos fazer o nosso anexo, vamos fazer aquilo lá, mas nós não investimos mais dinheiro, esforço e dedicação mais nas almas. E a primeira moral da história aqui, irmãos, é Deus nos chamando e falando: olha, antes de tudo, aleluia, invista o seu esforço em buscar as almas perdidas. Onde você, como servo do Senhor, chamado pelo Senhor, tem direcionado o seu foco, o seu esforço e o seu recurso? Hein? Pergunta para você agora. Aonde você, como serva e servo do Senhor, tem direcionado o seu esforço, o seu chamado e o seu recurso? Difícil dar glória, né, irmãos? Mas é a palavra, irmãos. É a palavra, irmãos. É a palavra, irmãos. E nós não podemos correr dela. Louvado seja o nome de Jesus. Outro ensinamento que está inserido nessa parábola é: preste bem atenção, irmãos, que existe uma possibilidade de se perder estando dentro da casa. Ao contrário da ovelha que foi e se perdeu no deserto, a dracma não foi para lugar nenhum, ela se perdeu dentro da casa. Fala assim comigo: dentro da casa. Você sabia, irmãos, que existe uma possibilidade muito grande e real da dracma se perder dentro da casa? Irmãos, 100%, não é 99%, 100% das pessoas que abandonaram a fé, que se apostataram, que largaram a igreja, largaram a comunhão dos santos, elas, antes de se perderem fora da casa, elas se perderam, dentro da casa. E aqui eu vejo, irmãos, nas entrelinhas dessa parábola, parece que eu vejo o Senhor, sabe, Santo, com um megafone aqui, falando: olha, toma cuidado,
Parece que eu vejo, irmãos, o Senhor com um megafone aqui na entre, buscando falar isso nos nossos corações. Vigia! Parece que eu vejo o Senhor aqui, irmãos, dentro dessa parábola falando: abra os seus olhos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe por quê, irmãos? Eu falo que o Senhor está falando, porque essa queda, diferente da ovelha, que foi essa perdição aqui, diferente da ovelha, ela é sutil. Ela é silenciosa. Irmãos, é interessante a Bíblia, irmão. A ovelha ela faz barulho, não faz, mas a moeda ela não faz barulho, ela vai se perdendo, ó, devagarzinho. Aleluia. Sutilmente ela vai se escondendo debaixo da sujeira, debaixo da escuridão. A dracma vai se perdendo, irmãos. E se tem um versículo, irmãos, que quando eu li na Bíblia, quando eu comecei na minha caminhada, quando eu li na Bíblia, que me fez chorar, foi o versículo de Juízes 16, 20. Abra aí comigo, Juízes 16, 20. Quem achar aí, tinha uma voz boa, pode ler para nós em nome de Jesus. De novo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado-se dele. Ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. E ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Sabe que essa história, irmãos, ela é simples. Sansão, por causa da sua displicência e por causa da sua imaturidade, começou a brincar com aquilo que Deus tinha dado para ele. Aí Dalila falava assim: lá vem os filisteus. Ele nem ligava, ele levantava como se fosse normal. Eu vou guerrear contra ele. Lá vem os filisteus. E a hora que ele menos percebeu, a hora que ele foi se levantar na sua rotina, na sua displicência, sabe o que tinha acontecido? Faz assim comigo, o Espírito do Senhor tinha, se retirado dele. É forte ou não é, irmãos, isso? Tem muita gente, irmãos, eu não estou preocupado não, irmãos, eu sei que os irmãos, eu queria que o irmão desse glória, não, mas fica tranquilo. Tem muita gente dentro da igreja como Sansão. Está, irmãos, completamente distante do Espírito Santo. O Espírito Santo já se retirou. E Sansão, o pior, que Sansão nem sabia, nem tinha percebido, porque, irmãos, essa perca dentro de casa, Deus está falando aqui nessa noite, irmãos, ela é enganosa. Ela é enganosa porque a pessoa ainda se acha que está, mas não está, irmãos. Pastor Manuel José da Costa, nosso pastor, presidente de honra, teve uma vez que ele estava num culto, ele estava falando do irmão que estava pregando, ele falou assim: o irmão pregou, mas uma pregação seca. Aí eu fiquei pensando, o que é uma pregação seca, né? Falei, o que é uma pregação seca? Sabe o que é uma pregação? É uma pregação que o Espírito Santo não está presente.
Sabe que uma pessoa seca é uma pessoa que o Espírito Santo não está presente. Isso, irmãos, pode acontecer conosco dentro da casa. A pessoa, irmãos, perde todos os seus temores. A pessoa perde o seu padrão. A pessoa age como se estivesse agindo no mundo, falando como se estivesse falando no mundo. Irmãos, pode ficar tranquilo, irmãos, que o Senhor está aqui nessa noite para acender, aleluia, a lamparina. Só que acontece, irmãos, é sutil. Tome cuidado com a sua vida espiritual. Faça uma autoanálise. Como é que você está? Você está regredindo espiritualmente? Como que você está, irmãos? Eu teve dias, irmãos, de eu estar tomando banho, de eu estar tomando banho e orando, e ficar pensando, meu Deus, Jesus, eu preciso melhorar, eu não sou mais o Fernando que eu era. E devagarzinho, parece que a gente vai se enfraquecendo, devagarzinho a gente vai perdendo, né, a vontade de estar na igreja, devagarzinho a gente vai perdendo, né, a vontade de estar nos cultos, devagarzinho a gente vai perdendo a vontade de ouvir uma palavra, de ler uma Bíblia, de orar, de jejuar, de acordar às madrugadas, devagarzinho a gente vai perdendo os interesses pelas coisas de Deus. Não, é um processo, irmãos, devagar, sutil e silencioso, que talvez, irmãos, Deus nessa noite detectou que está acontecendo em algumas vidas aqui, e Ele vem através dessa palavra dizer que, se for necessário, Ele vai acender a candeia. Mas precisa, irmãos, primeira coisa, aleluia, oh meu Deus, o que essa mulher fez quando ela perdeu a dracma? Primeira coisa que ela fez, fala assim comigo, acendeu a candeia. Sabe o que, irmãos, quando nós acendemos uma luz, né, talvez na hora que ela acendeu a luz, o que ela ia imaginar? Viaje comigo no texto. Perdi alguma coisa, né? Perdi meu sapato. Acende a luz aí em casa, né? Acende a luz aí e tal, não sei o que. Primeira coisa que você imagina, acendi a luz, eu vou achar, não é? Mas quando ela acende a luz, irmãos, fica ligado aí que você vai pegar, você vai dar um glória. Quando ela acende a luz, ela enxerga o que? A dracma. O que ela enxerga? Acompanha comigo no texto aí. O versículo 8. E qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? E quando ela acende a candeia, o que ela faz, irmãos? Varre a casa. Ela não acendeu a candeia e achou a dracma. Quando ela acende a candeia, vê se você entende, se consegue ter essa revelação. Quando ela acender a candeia aqui, o que ela vê? O que ela vê, irmãos? Sujeira. Dá para dar um glória aí? Porque se ela viu a necessidade de varrer a casa, automaticamente a gente imagina o quê? Que quando ela acendeu, ela viu o quê? Sujeira na casa. É a Bíblia ou não é, irmãos? É a Bíblia ou não é, irmãos? Então, irmãos, quando nós acendemos a candeia aqui, que significa o Espírito Santo, primeira coisa que ele mostra para nós é onde está a sujeira. Se você, irmãos, está buscando o Espírito Santo e está buscando se aproximar do Espírito Santo, eu vou te dizer uma coisa aqui, irmãos, que talvez você não saiba. Quanto mais próximo do Espírito Santo você estiver, mais sujeira você vai conseguir enxergar na sua vida. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, olha aí, irmãos, isso aqui você pode falar, meu Deus, é verdade, irmãos, mas é revelação da palavra. Quanto mais próximos da candeia, da luz que nós estivermos,
mais nós vamos ver que nós somos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Porque, irmãos, se nós pegarmos aqui, irmãos, vamos pôr essa parede aqui. Se eu pegar, né, eu não estou com meu celular aqui, mas eu queria estar. Se eu pegar aqui, irmãos, e ver essa parede, daí onde você está, essa parede está perfeita, aplanada, sem nenhum defeito, amém ou não amém? Só que se eu me aproximar dessa parede, e com uma lanterna chegar aqui, olha, eu já estou aqui perto, já estou vendo algumas saliências aqui, não estou pondo defeito no trabalho de ninguém aqui não, irmão, pelo amor de Deus. Não é o irmão que pintou que acha lá, o pastor está colocando defeito no meu trabalho. É só estou te exemplificando. Quanto mais próximo eu chego, se eu estiver de longe ali, eu não vou ver defeito. Eu vou ver defeito na parede dos outros. Porque, meu Deus do céu. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porque quando eu estou, meu irmão, quando eu estou distante de Deus, eu começo a ver defeito na parede dos outros. Mas quando eu me aproximo de Deus, eu vou vendo, meu Deus, a minha parede não está tão boa assim não, olha ali, tem esse defeito. E quanto mais próximo vai se aproximando, é o que aconteceu com Isaías. Você lembra que eu preguei sobre Isaías aqui? Você vai chegando mais perto, aí até que você chega no ponto de Isaías, ai de mim. Aleluia. Essa mulher, ela acende a candeia, irmãos, e começa a enxergar a sujeira que estava na casa dela. E sabe o que ela viu aqui, irmãos? Fala assim comigo, a necessidade de fazer uma faxina. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Cada vez que eu chego próximo de Deus, irmãos, eu vejo a necessidade de melhorar, irmãos. E essa mulher, ela viu essa necessidade, e o que ela fez, irmãos? Ela não ficou de braço cruzado. Ela pegou a vassoura e limpou aonde precisava ser limpo. Irmãos, seja sincero, sem tom de julgamento, sem tom de nada. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Aonde precisa ser limpo na sua vida? Você não enxergou ainda? Tudo bem, eu não te julgo, irmãos. Chegue próximo da candeia do Espírito Santo, ele vai te mostrar aonde você precisa limpar, irmãos. É uma amizade que precisa ser retirada? Retire. É um gosto, uma coisa que você gosta, uma prática sua? Abandone. É um relacionamento? Largue. Mas não se perca, irmãos. Não se perca. O Espírito Santo, irmãos, às vezes nós achamos que o Espírito Santo, ele vem para roubar a nossa consciência, né? Tem uns que eu estava vendo, irmãos, na internet, eu fico escandalizado. Desculpa abrir um parênteses na mensagem aqui. Cada bizarrice que a gente vê dentro da igreja, irmãos, que pelo amor de Deus, irmãos, coisa terrível dentro da igreja. Eu vi um cara que trepou numa coluna da igreja, não sei se era a unção da lagartixa que ele recebeu lá. Ele trepou na coluna da igreja e começou, era outro que pegou outro num braço, começou a rodar, era outro, irmãos. O Espírito Santo não trabalha dessa forma, irmãos. Que é o reteté. Irmãos, me prove na Bíblia que o Espírito Santo faz essa palhaçada dentro da igreja. Desculpa a expressão forte. Eu gosto sim do poder. Se Deus me tomar, meus irmãos, eu dou lugar ao Espírito Santo. Mas, irmãos, está vivendo uma bizarrice o Espírito Santo. Irmãos, ele não trabalha dessa forma. Quando Jesus disse que o Consolador viria, irmãos, o primeiro ministério que o Senhor Jesus disse que o Consolador faria, primeiro era consolar, segundo, irmãos, era convencer, aleluia, o homem do seu pecado, da justiça e do juízo.
E não ficar fazendo os outros bater a cabeça, cair em cima de bateria e sair. Não, 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 irmãos, cuidado. Ah, mas é que lá tem revelação, irmãos. Vigie, o Espírito Santo, irmãos, não está no meio de fogo estranho. Vamos ver qual caminho. Eu falei, mas eu gosto de ler com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, João 16, 7, 11. João 16, 7, 11. Acha aí, nós vamos ler, para você marcar. A hora que aquele amigo seu que tem essas práticas doidas aí, irmãos. Esses dias eu vi, irmão, o cara pegando, jogando outro em cima do banco, falando que era espírito. Ô, irmão, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar... Cada coisa, irmãos. Olha só, irmãos. Olha só. Que coisa linda, olha o ministério do Espírito Santo. O 7 e o 8, irmãos. Olha o que Jesus estava falando. E, o contexto aqui, o que eu falei do contexto? Jesus estava prestes a subir, os discípulos estavam tristes, ele falou assim, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, no grego aqui é o Paracleto de Deus, o Consolador, não virá a vós, se eu for, eu enviarei. E agora olha o 8, e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, você está acompanhando aí, irmãos? E quando ele vier, ele vai te jogar no banco, vai fazer você pendurar não sei aonde, vai fazer você cair igual um doido, distribuindo no chão. Não, e quando ele vier, olha o ministério do Espírito Santo, e quando ele vier, fala assim comigo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dá para você glorificar a Deus por isso? É a Bíblia ou não é, irmãos? O que ele está querendo dizer? Quando você tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, ele vai ligar a lamparina e vai te mostrar, olha, Sandro, vai te escanear. Quem já viu o scan? Vai te escanear, vai falar, olha, você precisa melhorar aqui. Aquilo que nós falamos que é, eu estou com peso na coisa, isso está me incomodando. Quem já sentiu? Você sabe o que é isso, irmão? É o Espírito Santo te convencendo. Puxa, isso que eu estou fazendo não está legal. Quem que já sentiu isso? Essa palavra que eu falei não foi bacana. Sabe, você fica assim, você até fala, sabe aquele negócio? Sabe o que é isso? É a lamparina, o scanner do Espírito Santo te mostrando aonde você deve, varrer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o interessante, irmãos, que nessa parábola, como eu disse aqui, a dracma já estava perdida há algum tempo. Você concorda comigo ou não? Ah, pastor, mas não está escrito isso no texto. É só a gente analisar o texto. Porque, irmãos, para pensar. Se a dracma tivesse sido perdida ontem, vamos colocar trazer para nós, se ela tivesse sido perdida ontem, estaria como sujeira em cima dela? Não junta sujeira de um dia para o outro. Você concorda comigo? A dracma já estava perdida já. Então, irmãos, o que você perdeu? O que você tem perdido, que já às vezes você já perdeu há algum tempo sem perceber? Aqui nós estamos falando, vamos usar esse texto aqui, mas vamos falar, irmãos, que essa mulher, irmãos, ela perdeu isso dentro da casa. E ela, o que ela fez? Ela varreu e procurou dentro da casa. Às vezes nós perdemos, outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, dentro de casa e queremos procurar fora de casa. Sabe isso, irmãos? Quando eu falei sobre isso, eu lembrei aqui do grande Salomão. Em Eclesiastes ele fala que depois você lê o capítulo 1, capítulo 2, você lê lá Eclesiastes, ele começa falando que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí ele fala, eu apliquei o meu coração. É interessante, irmãos, em fazer obras.
né, em construir. Eu apliquei, depois ele viu que não tinha jeito, irmãos, que aquilo que ele tinha perdido, ele não achou, né, na construção, nos afazeres. Depois ele fala, eu apliquei o meu coração em belas artes, na cultura, e apliquei meu coração nisso, apliquei meu coração. Depois você lê lá, ele tentou de procurar fora aquilo que ele tinha perdido dentro. Até que no fim ele chega, aí eu resumi que tudo é vaidade. E o que nós vemos, irmãos, que às vezes, irmãos, nós estamos procurando, irmãos, colocar em nossos corações, preencher em nossos corações com coisas lá fora que não vão preencher, irmãos. A única coisa que pode nos dar alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento, é a presença de Jesus. Não adianta você ir para o seu serviço se desgastar. Vou fazer 8, vou fazer 12 para me preencher. Mas eu vou sair, eu vou para não sei aonde, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou assistir. Não, irmãos, amém, quer trabalhar, trabalhe, quer fazer as coisas, faça. Mas eu quero te dizer, irmãos, o que você perdeu dentro de casa só se acha dentro de casa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mulher, ela não se conformou, irmãos. Ela falou, não, eu perdi dentro de casa, eu vou achar dentro de casa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu falo isso para os jovens. Às vezes nós estamos tristes, né? Eu já fui jovem dentro da igreja, eu sei, porque a gente quer um namoradinho, uma namoradinha, e acha que isso vai preencher, né, o vazio do nosso coração. Não vai preencher. Vazio de coração de crente só é preenchido com a presença do Senhor Jesus. Aí o homem, né? Não, eu estou triste, eu estou tristinho. Eu vou na agência. Eu vou na agência. Eu vou comprar um carro novo. Aí vai lá. Não, eu vou comprar um carro novo. Aí ele compra o carro novo. Irmão, vê se eu estou falando alguma mentira aqui, irmãos. Compra o carro novo. Aí ele pega o pano, alisa o carro mais do que a mulher até, né? E vai lá, e lava o carro, e não sei o que, e tal, e a roda do carro, e não sei o que do carro, e o motor do carro, e o filme do carro, e não sei o que do carro. E, irmão, 2, 3 meses, ó. Sabe por quê, irmãos? Fala assim, a alegria do crente só é preenchida com Jesus. Mas eu preciso de um emprego novo. O meu trabalho não está legal. Eu vou arrumar, eu estudei, eu vou não sei o quê. Aí vai lá e concorre à vaga, e conquista a vaga, e faz o teste, passa, aí a autoestima vai, e aí ele fica feliz. Aí começa no trabalho, aquela motivação, e não sei o quê, não sei o que lá, e faz, e hora extra, e não sei o quê. 3 meses, ó. É verdade ou é mentira, irmão? Fala assim, é só dentro de casa que nós achamos a verdadeira felicidade. O namorado, ei, glória, o meu namorado, eu vou namorar, aí não sei o que, amor, amorzinho, belezinha, não sei o que, eu te amo, desliga você, eu desligo, não desliga você, e não sei o que lá, e tá, 3, 4 meses, ó. Acabou o amor, nem diz o pastor, como que é o pastor lá que, Cláudio Duarte, ele fala que meu ursinho, né, daí o meu, não sei o que, daqui a pouco os animais aumentam, né, ele fala que daqui a pouco começa a chamar de anta, de aquele negócio, irmãos, é assim, irmãos, olha, sabe por quê, irmãos, sabe por quê? Existe um buraco no nosso coração, um buraco na nossa alma. Você pode jogar dentro desse buraco, vou usar essa expressão. Você pode jogar carro, casa, relacionamentos. Escute isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Você sai só com isso aqui. Você pode jogar dinheiro, fama, reconhecimento, ministério. Você pode jogar tudo, que o buraco ainda vai continuar. A única coisa que encaixa nesse buraco certinho, sabe o que é? Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. Dá para você glorificar a Deus? É a presença do Espírito Santo, irmãos. Pum. Se você perdeu dentro de casa, irmãos, busque dentro de casa e você vai ver, irmãos, o que o Senhor tem capacidade de fazer na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ela varreu a casa, buscou com diligência. Isso também é um tópico que a gente pode abordar aqui, irmãos. Não é tão simples assim. Às vezes eu estou falando aqui, olha, vamos buscar, né, vamos sei o quê, mas não é tão simples assim, irmãos. Porque parece, irmãos, parece. Isso aqui o Senhor está falando comigo agora aqui. Parece, irmãos, que você conquistar uma coisa que você nunca teve é mais fácil do que você reconquistar aquilo que você já teve um dia. Não parece, irmãos? Por isso que as 3 atitudes dela: acendeu a lamparina, varreu a casa e depois procurou com diligência, com esforço, com dedicação, gastou tempo. Talvez seja a fase que nós precisamos mais estar ligados com Deus. Porque, irmãos, nós falamos muito do primeiro amor, tem hinos, tem um monte de coisa, irmãos, mas, irmãos, você reconquistar o que você tinha é mais difícil do que você conquistar coisas novas. E quando nós falamos da presença de Deus, irmãos, às vezes, irmãos, é mais difícil para a gente, irmãos, voltar à comunhão que nós tínhamos com Deus antes. Estou falando para a gente, não para Deus, calma aí. Porque, irmãos, nós criamos várias coisas e várias dificuldades, mas nessa noite, irmãos, Deus nos convida a buscar com diligência. Buscar, irmãos, significa orar, consagrar, jejuar. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com Deus? Irmãos, é difícil falar, irmãos, sobre isso, mas nós temos que falar, irmãos. A dracma estava perdida, mas a mulher não caiu depois de paraquedas. É bonito nós ver os anjos fazendo festa, mas não, ela teve que se esforçar. E tem coisas, irmãos, no reino espiritual que é conquistado à força. A salvação, irmãos, não. Tem um louvor aí, irmãos, completamente herético, que diz assim: eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando, irmão. Nunca cante isso, irmãos, que quem pagou o preço para nós morarmos no céu foi Jesus. A salvação não é mérito nosso, é através da graça única e exclusiva de Deus. Só que, irmãos, tem coisas que exigem esforços da nossa parte. E achar a dracma perdida, aquilo de valor que nós perdemos, Deus quer que nós esforcemos. Aleluia, glória a Deus. Não tem jeito, você vai continuar. Eu falo isso com temor no coração, já estou terminando. Você vai continuar, irmão. A dracma vai cada vez mais ir para o meio da escuridão, para o meio da sujeira, se você não se esforçar em oração, em jejum, em santificação, em leitura da palavra. Aleluia. Está achando que é assim, irmãos? Não, eu vou para o culto, vem cá que o meu primeiro amor vai voltar. Tem muitos que prometem: vem cá, eu vou orar para você, você vai ser como era antes. Enganação, irmãos. Você só vai ser como você era antes, irmãos, a hora que você voltar a ser, irmãos, o crente de oração, de jejum, de leitura da palavra que você era antes também. Está difícil, mas tem que dar glória, irmãos. Então a mulher, ela teve diligência,
ela teve esforço e ela não parou até achar. Não pare, não pare, não pare. Deus, Ele quer te ajudar a trazer de volta aquilo que foi perdido. Não desista disso. Não desista disso. Talvez você entrou aqui nessa noite e está sentindo, irmãos, para mim já era, para mim não, irmãos. Tem duas coisas que Deus, irmãos, sempre deixa à nossa disposição. Primeiro é o perdão dos nossos pecados. Dá para você glorificar a Deus por isso? Sempre está à nossa disposição, irmãos. A misericórdia e a graça de Deus sempre está. É as duas coisas, o perdão dos nossos pecados, a misericórdia, a outra é a chance de recomeçar. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para que você recomeçasse. Talvez Deus hoje te trouxe aqui para que você reiniciasse algo. Talvez Deus te trouxe hoje aqui para esse culto de ensino para que você voltasse a acender a candeia, começasse a varrer a casa e buscasse aquilo que foi perdido com diligência. Talvez você não entrou aqui pensando que Deus falaria sobre isso, mas Deus que vê aonde o homem não pode ver, Ele viu que a sua dracma está escondidinha debaixo da escuridão e debaixo da sujeira, e te chama nessa noite para se dedicar e buscar essa dracma de novo, porque ela tem valor, aleluia. Ainda que os outros não dêem valor, talvez para o vizinho daquela mulher, é uma dracma, é o salário de um dia só, deixa ela, não. Mas talvez aquela mulher falava, não, para você é só uma dracma, mas para mim tem um preço muito caro, para mim é valiosa, foi um presente que eu ganhei. Se coloque de pé em nome de Jesus.